os direitos de propriedade, eles protegem principalmente as pessoas pobres. Você acredita nisso? Eu vou te mostrar, eu vou te provar isso, tá? Agora eu pergunto, seria a propriedade privada um direito dos ricos? Porque a gente ouve muito isso, certo? A minha tese é exatamente o contrário, tá? Então, a proteção da propriedade privada é um direito para a proteção dos mais frágeis. Por quê? Gente, se nós pensarmos, há dois modos de resolver impasses coletivos. Um modo é pela lei, pelo direito, tá? E qual que é o outro modo? O outro modo é na porrada, tá? Pela força. Então, Maquiavel dizia, tá? Isso aqui é um trecho de Maquiavel. Existem dois meios para resolver uma litigância. Um pela lei e outro pela força. E o John Locke dizia algo no mesmo sentido. Então, o que acontece se a gente pensar no caso da propriedade privada? Acontece, gente, que nas sociedades, de modo geral, aqueles que já têm poder, aqueles que têm força, eles não dependem da proteção do direito. Se você for nos países comunistas, você pode ir lá na Venezuela. A casa do Nicolás Maduro, o carro dele, não vai ser roubado. Tá? Digamos, o patrimônio dele, que ele tá no banco, tá escondido, tá no paraíso fiscal, sei lá onde é que tá, digamos, mas se tiver na Venezuela, dentro da casa dele, tá bem guardado. Ninguém vai entrar lá. E não é por causa do direito, porque o direito lá já colapsou, mas porque ele tem força suficiente dentro daquele universo, né, para assegurar aquilo que ele tiver. Lá em Cuba, tá, o Castro lá, a propriedade dele não corre risco. Agora, a propriedade de quem não tem força, esse está ferrado lá. Porque se o governo quiser abusar, não existe a lei para protegê-lo. Não existe um direito de propriedade forte para proteger o fraco. E aí está um bom motivo pelo qual um bom regime de propriedade protege os mais pobres. Ele torna a propriedade privada mais acessível. E aí está um ponto em que o Brasil peca muito. Um estudioso, Hernando de Soto, ele tem um livro, chama-se The Mystery of Capital. E ele mostra que como a propriedade, digamos assim, a formalização da propriedade privada é cara na América Latina, você tem esse fenômeno de muitas pessoas pobres que vivem sem o reconhecimento da sua propriedade. Vamos pensar nas favelas em que as pessoas têm a posse, mas elas não têm o reconhecimento da propriedade. E isso é um problema enorme, porque, por exemplo, essas pessoas elas não conseguem, por exemplo, pegar um empréstimo bancário para iniciar um negócio e dar a sua propriedade privada ali, a sua propriedade imobiliária como garantia para conseguir crédito mais barato, por exemplo. Porque ela não tem esse reconhecimento. Então, enfim, uma série de coisas. Por exemplo, já é provado, tá, empiricamente, que onde você tem menor reconhecimento, por exemplo, pense na favela aí, né? Você tem baixo grau de reconhecimento da propriedade privada. Você tem menos incentivo para as pessoas investirem ali, porque elas podem perder, elas podem ser expulsas amanhã. Então ninguém vai, por exemplo, dificilmente a pessoa vai construir, você vai, sei lá, um negócio, vai construir a padaria, vai construir uma loja, um shopping, o que quer que seja. Então você tende a ter digamos assim, deprimir o desenvolvimento naquele local. E esse cara, o Hernando de Soto, ele já deu palestra no Vaticano tal, e tanto mais assim a esquerda como mais liberais gostam do trabalho dele, tá? Então é um cara muito reconhecido e eu acho o trabalho dele brilhante, que ele mostra isso daí, né? Que nós, digamos assim, o nosso regime de propriedade, como ele é muito caro, ele se torna inacessível para quem é pobre, tá? Então quem é pobre, o cara não pode ficar, ele não tem dinheiro para pagar o advogado, para ficar esperando vários anos para ter né? Então você teria que ter uma coisa mais rápida, tá?